recebendo o Procurador-Geral de Justiça de Minas, Paulo de Tarso Moraes Filho. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Duque. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Matheus. Bom dia. E um especial bom dia aos seus ouvintes, porque afinal de contas, eu sempre estou do lado de lá, né? Ouvindo, né? A Itatiaia. E hoje eu estou aqui do lado de cá para conversar com você, Eduardo. É um prazer. Prazer nosso. O senhor é de Entre Rios de Minas? Entre Rios de Minas. É terra a de melhor muita cidade gente. de Minas. É terra de muita gente boa. De muita gente boa. Aqui, alguma notícia nova? Concurso não, né? Por causa das limitações financeiras. Mas algum núcleo para tratar de assuntos mais específicos da vida dos mineiros, senhor procurador? Temos sim, né, Eduardo? Nós tivemos duas tragédias que marcaram a história de Minas Gerais, que são as de Mariana e Brumadinho. E logo no início da minha gestão, nós constituímos um núcleo para acompanhar a reparação desses danos. Porque uma coisa é celebrar um acordo, sabe, Eduardo? O que era muito difícil. Mas mais difícil que celebrar o acordo é executá-lo, fazer com que o que foi pactuado se torne concreto. E nós criamos um núcleo, com uma sugestão até do governo do estado. Aqui eu faço menção ao professor Matheus, que nos deu essa dica importante. Ele falou, o Ministério Público é bom para fazer acordo, mas precisa melhorar na sua execução. E foi uma coisa que nós percebemos mesmo, e aí nós criamos esse núcleo, inclusive com o apoio do governo do estado. Tem uma pessoa com experiência, que é do governo também, que está lá conosco, junto com 2 promotores de justiça muito qualificados, e eu acredito que a gente vai poder dar uma celeridade na concretude daquilo que foi pactuado. É muita coisa, gente. Só para falar de Mariana e Brumadinho, eu ficaria com esse homem até quarta-feira que vem. Senhor procurador, vou 3 assuntinhos. Por exemplo, eu fiz uma incursão pelo interior de Brumadinho no último sábado, num passeio maravilhoso, mas triste. De ver, por exemplo, que a Aranha, que é um lugarzinho maravilhosamente gostoso, só queria um coreto na praça e não ganha. Outra coisa que está me incomodando profundamente é saber se essas cidades cujos prefeitos não aderiram ao acordo de Mariana, que teve a chancela do nosso Ministério Público, se elas correm o risco de ficar no prejuízo lá na frente quando não conseguirem nada no âmbito internacional, senhor procurador. Eu acredito que não terão prejuízo, né? Eu penso que se não houver um sucesso por parte deles, nós teremos que reavaliar o que aconteceu de fato nesses municípios, quais os prejuízos, para a gente buscar uma solução. É uma aposta dos prefeitos porque optaram por uma perspectiva de ter um ganho maior naquela ação que corre na Inglaterra. Agora, ainda mais com a criação desse núcleo de acompanhamento, o senhor pode garantir é muito forte. O senhor disse que o Ministério Público está fazendo tudo no acompanhamento do chamado descomissionamento das barragens, porque a gente não tem mais tragédia? Isso é uma preocupação muito grande, e agora nós estamos vivenciando um momento até muito significativo nesse sentido, que é a diminuição dos riscos gradativa aí. Os riscos estão sendo diminuídos das barragens, sabe? Nós estamos fazendo um acompanhamento mais detalhado disso, e ontem mesmo eu em reunião com o setor de meio ambiente, com a coordenadoria de meio ambiente, muito bem cuidada pelo Luciano Badini, que é um valoroso promotor de justiça. Ele inclusive me informou a respeito da diminuição dos riscos da maioria das barragens aí em observação. Isso é um motivo de muita alegria pra gente, né, Eduardo? Abraço pro doutor Badini, gente boa. Outro abraço pro doutor Baeta, que é a autoridade do MP que cuida da torcida organizada. Esse é um inferno que não acaba. Domingo agora, torcida única, os caras brigando. O senhor tem alguma novidade? Tipo assim, nós vamos fazer um acordo aqui com o Tribunal de Justiça, Polícia Civil, Polícia Militar. Aliás, eu vou até mudar o rumo da prosa. Eu pergunto isso aqui há 30 anos, vou perguntar pro senhor. O senhor não acha viável conversar com os dirigentes de Atlético, Cruzeiro e América para a implantação urgente, imediata e definitiva de FaceTime na porta dos estádios? Então o sujeito que aprontou confusão um jogo hoje, ele não vai mais durante 3 anos? Eduardo, eu não tenho o que esconder, eu sou atleticano, frequento a Arena MRV, e a Arena MRV está sendo dotada de todos os equipamentos para identificação lá de pessoas que cometerem atos, seja até atos dolosos, atos criminosos dentro do estádio, porque no futebol não se justifica a pessoa perder uma unha, né, por conta de um esporte. O futebol é lindo, é uma coisa maravilhosa. Eu frequento estádio desde sempre em minha vida. Eu não acredito que as pessoas possam ir com o intuito de brigar. Agora, nós temos que ter a cautela e temos que ter uma vigilância permanente. Eu acho que hoje, com o que o mundo fornece de tecnologia, eu acho que está muito mais fácil caminhar para a segurança.
eu aqui recomendo ao Mineirão que implemente também um sistema de câmeras potente para que a gente possa identificar. O melhor caminho que a gente tem, Eduardo, é punir aquele que cometeu um ato lícito e proibi-lo de ir ao estádio. A nossa Polícia Militar começou a fazer funcionar, principalmente no Carnaval, as câmeras aéreas de identificação facial. Eu fico imaginando, qual a dificuldade de botar essas câmeras nos arredores desses estádios e lá dentro, na portaria? Você chegou, mostrou a cara, falou, Fernanda Viegas? Não, a senhorita não pode entrar. Vai, você. Polícia Militar, leva. Porque os caras são assassinos contumazes e frequentes. Me parece, né, Eduardo, que para você chefiar uma torcida organizada, parece que você tem que ter uma marca. Parece que você tem que cometer um ilícito muito grande para você passar a liderar aquele grupo. Isso é um absurdo. Agora, quando eu soube que o senhor viria aqui, eu fiquei muito feliz por um assunto que eu considero o mais grave de Belo Horizonte hoje. Pedi uma audiência ao prefeito Damião, eu quero 1 hora com ele lá, uma coisa formal. Que eu vou levar para ele umas 10 ações que, se eu fosse o prefeito, eu faria. Isso não quer dizer que ele deve fazer. Eu vou levar sugestões para ele de coisas que eu faria imediatamente para melhorar a cidade. E tem uma coisa que é a mais grave que eu não vou usar falar nada com ele. Eu vou falar só assim, o senhor precisa resolver. Mas eu não vou levar sugestão de como resolver a questão de morador em situação de rua. Eu teria 57 mil perguntas para fazer para o senhor, mas a que eu acho que a população quer fazer é a seguinte: todo o respeito do mundo, toda a compaixão às 14 mil que estão morando na rua, entre os quais existem os desvalidos, os usuários de drogas e os bandidos. Agora, as ações das autoridades, desde o Supremo, e no caso o Ministério Público, a Defensoria Pública, eu tenho a sensação, senhor Procurador-Geral, e eu escuto isso das pessoas, é de que tudo é proibido. Eu já vi promotora, 20 anos atrás, ameaçando a então comandante do policiamento da capital, Cláudia Romualdo: coronel, se a senhora tirar um item do morador de rua, só vai ser preso. Aí eu pergunto pro senhor, o cara fica um pedaço de cano ali, debaixo de uma barraca que arrumaram para ele, esperando anoitecer para arrombar a loja. A pergunta que eu queria fazer pro senhor é o seguinte: o Ministério Público está preparado se o Damião resolver tomar uma atitude assim, feito os prefeitos do Sul estão tomando, uma coisa mais firme, chegar perto do cidadão e falar assim: amigo, eu vou te dar um lugar para você dormir, eu vou te dar comida, vou te dar um banho, mas você não vai ficar aqui. Para esse cara ser levado, você acha que o Ministério Público pode, sem ignorar a compaixão, mas ser um ente mais firme? Só tem um vereador, seu procurador em Belo Horizonte, que luta contra isso, o Braulio Lara. Ele é massacrado em qualquer tentativa de audiência pública. Eu já falei demais, eu quero que o senhor fale. O senhor acha que é preciso parar com essa história de que é um coitado, que é, merece nosso carinho, que merece, mas lembrar que são 14 mil numa cidade de 2.400.000, procurador. Sendo que recentemente a Itatiaia fez uma pesquisa, fez uma série de reportagens no Barro Preto. Senhor procurador, o Barro Preto hoje não está querendo mais nem educação, nem saúde e nem segurança. Está querendo entrar em casa porque é cocô demais. Já falei muito, né, procurador? Não, você falou, mas falou corretamente. Isso é um desafio, né, Eduardo? Eu acho que tudo depende da perspectiva que se coloca para as pessoas. O propósito do Ministério Público, pelo menos na minha gestão, será dar dignidade a essas pessoas. Eu acredito que falta dignidade às pessoas, um reconhecimento social, que elas precisam ter a dignidade resgatada. E nós queremos fazer um grande programa. Eu estou em contato com o prefeito, nós já fizemos uma reunião para essa finalidade. Eu tenho uma coordenadoria, um centro de apoio operacional que se chama CIMOS, Coordenadoria, Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Inclusão e Mobilização Social. Eu tenho um propósito, Eduardo, eu tenho até o final do ano que vem de gestão. Se eu conseguir dar dignidade para 1.000 pessoas em Belo Horizonte, eu vou me dar por satisfeito, porque é um câncer que a gente tem social, né? São vários os fatores que levam as pessoas a residir na rua. E não são só os desvalidos, não. Tem gente que por uma depressão, por um problema qualquer, vai parar na rua e ali encontra uma forma de viver. Nós precisamos mostrar para essas pessoas, resgatar a dignidade delas. Não vai ser na força, não vai ser impondo, mas nós temos condições de assim o fazê-lo. Mas vai ser com vigor, né? Porque o que está me incomodando, senhor procurador, é que eu chego perto do... Eu vou escolher aqui o amigo do Papa Francisco. Eu chego lá, eu sou... Pode nos abençoar, né? Pode. Eu sou agente público, eu chego e falo assim: meu caro advogado, educador financeiro, Matheus Machado, nós vamos te oferecer um canto. Não, eu não quero não, quero ficar aqui.
nós queremos te levar para o abrigo. E eles falam, não, abrigo não, lá tem hora para chegar, para sair. Ah, não quero não. Lá tem que lavar banheiro, eu não quero não. Ué, eu quando tinha 8 anos, minha mãe pegava a vara de marmelo, ou a minha orelha, e falava, vai tomar banho sim. Então não vou fazer isso não. Mas preciso mais vigor, porque eu sou procurador, por mais humano que eu queira ser com o cidadão, eu não aguento mais vê-lo fazer cocô e sexo na minha porta. Eduardo, eu posso falar isso de cátedra. Na frente do Ministério Público, havia pessoas ali residindo. Hoje não, porque há uma obra lá da sede principal, então não está nem permitindo. Mas ali, volta e meia, eles entravam em conflito, quebravam os vidros da sede do Ministério Público. Enfim, esse problema está presente até lá. Eu acredito que tudo depende da forma de abordagem, sabe? O que eu digo, você não vai tirar as pessoas da rua. Você vai dar dignidade a essas pessoas. Você vai resgatá-las de acordo com os problemas que elas têm. Eu tenho certeza, Eduardo, que qualquer dessas pessoas, a partir do momento que elas se sentirem acolhidas, que elas tiverem condições de tomar um banho quente, dormir numa cama, como todo cidadão, como todo ser humano deve poder fazê-lo, eu acho que a partir daí você vai reeducá-lo. Se a gente quiser passar para imposição, nós não vamos conseguir chegar a nada. Mas é claro que nós vamos ter a energia suficiente para convencê-los. Não é convencê-los do ponto de vista só psíquico, não. Nós vamos dar demonstrações para eles, como propiciar um banho bem tomado. Veja bem, essas pessoas, por mais que elas queiram ali viver, elas também sentem essas necessidades que nós normalmente sentimos. Bom, o senhor notou que a minha partner aqui, a Fernanda Viegas, que é uma moça muito bem comportada, quando ela vê que eu tô com o sangue meio talhado, ela fica quieta, não nem atrapalha, eu não deixo fazer pergunta nenhuma. O Duque também vai comentar os outros assuntos e o Matheus também. Eu tinha, sabe, senhor procurador, mais 772 milhões de perguntas, mas vou encerrar com uma aqui para o senhor trabalhar e a gente tocar a vida. Seguinte, eu tenho muita paciência com o governo. Eu acho que a coisa mais fácil do mundo é atirar pedra, né? Sim. Eu gosto muito do Zema. Pô, esse mundo de ladrão na CBF, no governo do Rio, para tudo até lá, do Zema, a gente não tem denúncia. Mas o governo do Zema está me tirando do sério nessa questão da saúde, sabe? E eu tenho denunciado isso aqui, mas não é porque eu quero, porque eu gosto, porque eu estou odiando, não. É porque a gente não aguenta ver certas coisas. Senhor procurador, 30 anos atrás o pronto-socorro parecia um campo de guerra. Com as pessoas, depois do pronto atendimento, expostas lá às macas. Foi muita luta da Itatiaia, senhor procurador. Senhor procurador, ontem eu contei isso aqui. A gente pegava tanto no pé das autoridades que no dia que o governador Anastasia autorizou a construção do heliponto para salvar vidas, ele me ligou e falou, você não vai me reclamar mais com ele. Aí de tanta luta, senhor procurador, e alguns grandes médicos se dirigiram à FEMIG e ao pronto-socorro, eles criaram 77 leitos no anexo do Galba Veloso na Gameleira. O senhor sofreu um acidente de trânsito, quebrava a perna. Depois do primeiro atendimento, se não fosse algo gravíssimo, o senhor era imediatamente colocado numa ambulância, levado para lá para fazer a cirurgia. 77 leitos. E tinha outro hospital de apoio, o antigo pronto-socorro Maria Amélia Lins, bem pertinho ali do pronto-socorro e da Santa Casa. Primeiro o governo fechou a Gameleira. Agora, recentemente, fechou Maria Amélia Lins. Estou sabendo que o governo está com um projeto na Assembleia para entregar a administração da FEMIG e a gestão privada. Nesse meio tempo, senhor procurador, nós temos 1000 casos, mas tem um do motorista Felipe Augusto Lourenço, de 24 anos, que está com o braço quebrado. O senhor vê, eu não é médico nenhum, mas os médicos falam que se demorar muito a fazer uma cirurgia, o osso cola errado. Quando for fazer cirurgia, tem que quebrar de novo. Olha que coisa. E a chance desse moço ficar com sequela, que vai atrapalhar o professor dele, que é dirigir, é volante o dia inteiro, é grande. Agora o Mardélio Couto, que está acompanhando o caso desde sexta-feira, ouviu da família que marcaram para amanhã a cirurgia dele. Mas é bem provável, senhor procurador, que amanhã eles vão falar que faltou anestesista, que vai ficar para depois. E tem gente esperando meses. A pergunta é, depois desse discurso, que o senhor nunca ouviu tão grande na sua vida de promotor, o Ministério tudo pode virar o Chapolin Colorado, chegar lá e sacudir o governo Zema? Pô, Eduardo, isso é um tema delicado demais. Você vê o que é perspectiva. Recentemente eu estive em Belém, com um procurador-geral de lá, e eu ouvi de umas pessoas que trabalhavam com ele lá que tinham parentes que moravam aqui em Belo Horizonte. Você acredita que uma das coisas que a pessoa elogiou para mim é o acolhimento da saúde em Belo Horizonte? Eu imagino, não quero ir lá não. Sabe o que a pessoa falou para mim, Eduardo? Olha para você ver o que é perspectiva. Que ela tinha plano de saúde, a sobrinha dessa pessoa com quem eu... E eram dois
Cada um tinha um parente aqui. Ele falou, elas deixaram de pagar um plano de saúde porque em Belo Horizonte tem atendimento nas UPAs, enfim, tem um atendimento satisfatório. E isso é um tema delicadíssimo, sabe, Eduardo? Porque a demanda realmente ela é crescente, né? Problema de saúde, nós temos uma população envelhecendo, temos vários fatores que provocam uma demanda maior. Eu, assim, com sinceridade, naquilo que eu tenho tratado com o governo e respeito qualquer posição, o governo tem as melhores intenções possíveis, que é aumentar o número de atendimentos com diminuição de custos, para que você possa aumentar. Isso é uma tarefa muito difícil, sabe, Eduardo? Todos nós que lidamos com esse problema, e a porta de entrada de muitos desses problemas é o Ministério Público. Quando as pessoas não são atendidas, elas procuram o Ministério Público. Mas quando você, às vezes, judicializa, quando você faz com que isso se torne uma ação judicial, você, às vezes, prejudica todo o sistema. É um tema complexo demais. Eu espero que essa pessoa que está esperando a cirurgia seja atendida em breve, mas existem inúmeros casos. O problema de saúde, eu acredito que a saúde melhorou e força do seu trabalho, eu tenho certeza, Eduardo, que você contribuiu, a Itatiaia contribuiu muito para o aprimoramento do atendimento à saúde de uma forma geral. Só que isso é um tema complexo que, como você disse, nós levaríamos um dia aqui para debater. O senhor sabe o que eu estou pedindo? Tem 200 anos, senhor procurador, planejamento. Senhor governador, senhor procurador, governador no futuro, agora é procurador. Daqui a pouco, senhor procurador, nós vamos chegar em agosto, certo? Sim. Quando chegarmos em agosto, terá acabado essa crise respiratória aguda. Vamos planejar uma ação conjunta dos municípios para o ano que vem? Sim. Outra coisa, hoje nós estamos no dia 20 de maio. Nós sabemos que em junho começa a temporada de eventos. A gente devia estar discutindo como evitar que motociclistas sejam degolados pelo cerol. Falta planejamento, é nisso que eu estou pedindo ao senhor. Mas a Viegas, essa fiel escudeira, que escuta e não fala nada, quer fazer uma pergunta para o senhor? Pois é, eu não posso deixar passar a oportunidade de perguntar sobre as vítimas de violência, né? As mulheres que têm sofrido muito no nosso estado. Infelizmente, a Itatiaia denuncia muitos casos de violência contra a mulher e o Ministério Público geralmente tem um trabalho muito forte em relação a isso, mesmo que às vezes muitas desconheçam. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho e como que isso pode, de fato, ajudar que as mulheres deixem de ser vítimas. Ô Fernanda, o que a gente precisa é encorajar as mulheres a denunciarem essa chaga social. É uma grande chaga social. Eu acho que nós evoluímos muito, né? Eu tenho certeza que nós evoluímos em termos de, hoje, esses casos estarem aflorando, né? Hoje a gente tem notícia, as mulheres estão cada vez mais denunciando e nos participando à ocorrência desses delitos. O que o Ministério Público tem feito, e eu acho que é o melhor papel, é um trabalho preventivo, sabe? Um trabalho de divulgação muito grande. Agora mesmo nós conseguimos uma campanha com os clubes de futebol, com cartão vermelho ao feminicídio. Então, são várias campanhas que a gente faz educativas. Agora, o que a gente precisa é fomentar as mulheres serem acolhidas, elas terem o direito de escuta ativa, né, para serem ouvidas, e nós acolhemos e buscarmos soluções, porque isso é complexo. Muitas vezes a mulher é agredida, ela não tem amparo social, ela é obrigada quase a voltar para sua casa e viver aquele inferno de novo. São várias as matizes que a gente tem trabalhado. Eu acredito que evoluímos muito. Talvez uma das maiores demandas hoje do Ministério Público seja a questão da violência doméstica. Você pode ter certeza que nós vamos enfrentá-la e nós não vamos tolerar de forma alguma essa chaga social que é a agressão à mulher. Ô, senhor procurador, obrigado pela visita, volte quando puder, viu? Eu quero dar uma notícia triste aqui para Viegas e para o Samuel Rosa. Grande músico do Skank. Mas eu quero ver o que você vai falar, eu e ele juntos. Prepara o coração. O Samuel Rosa um dia falou assim, é difícil demais, velho. Prefeito atleticano, bispo atleticano, dono da rádio atleticano, locutor atleticano. Ô, Samuel, deixa eu falar uma coisa pra você triste. O ex-procurador, Jabas, atleticano fanático. Esse Viegas, pior, ele roda o mundo atrás do gato. Tô sabendo. Então, tô errado, senhor? Sou companheiro do caixa de viagem. Deixa eu te falar uma coisa. Nós sofremos muito domingo, não sofremos? Sofremos, mas vocês não aproveitaram, né, Eduardo? Não! Eles não aproveitaram metade do time estrupiado, agora deixa eles conosco. E o auxiliar do Jardim? Um que chegou de Portugal agora falou assim, o Cruzeiro não tem rival em mim. Precisa se inteirar, mas... Aquilo é a reafirmação de que nós somos os maiores. Obrigado, viu?
10h27, nós vamos pro intervalo. Atenção, cruzeirense, hein? Com o respeito sempre, que a minha família toda é cruzeirense. Inclusive eu, né, Edu? Todos os meus irmãos, todos me ligaram esse fim de semana para que amassaram o Galo. E ainda teve ex com essa cara aqui do meu lado. Pior do que ser atleticano cruzeirense é ser americano. Você assistiu ontem, Vegas? Eu não tenho juízo. Não tem como, não. Eu vi 20 minutos do América ontem, seu procurador. Primeiro lance, o William Bigode, que é do meu tamanho, ele e o gol. Depois, o menino do Cruzeiro, que é bom de bola, ele e o goleiro. Aí o tipo lá deu um chutão lá. Eu vi. Eu falei assim, vamos dormir. Eu sabia que era. Ô, Gênia, voltamos, já que eu vou despedir dessa autoridade aqui, ó. Se eu tiver uma bronca aí, a polícia mandou enquete pra ele, eu tenho que falar, socorro, doutor! Você me permite, Eduardo, muito obrigado pelo espaço, ao Eduardo, ao Duque, a Fernanda, ao Matheus. É um prazer estar aqui e eu volto a repetir, aquilo que eu escuto todo dia, para mim é uma honra estar aqui na Itatiaia. Se eu venho aqui de vez em quando, uma vez por mês? Fica o compromisso. Não sei se eu vou conseguir cumpri-lo assim, com esse rigor, não, mas estou à disposição. Aquela região do Sul do Rei é Vertentes, né? É Vertentes, Campo das Vertentes. Eu posso dizer aqui que a grande cidade, a dúvida está entre São João del Rei e Tiradentes, a maior cidade das Vertentes, né? Não, elas fazem parte da grande Entre Rios de Minas.